Gálatas 4. Capítulo 4, verso de 4 a 7. Como Deus fala de muitas maneiras e de muitas formas, né? Então eu peço aqui a graça de Deus para conseguir passar um pouquinho para vocês daquilo que nós recebemos. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome, te damos graças, Senhor, por essa noite, te damos graças pela Tua presença em nossas vidas, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças por tudo que o Senhor tem ministrado, tem nos ensinado, tem nos instruído, te damos graças pelos livramentos, te damos graças pelas provisões da nossa vida, te damos graças pelo Teu amor, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que é profunda, que é, ó Deus, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome por essa palavra, louvamos o Teu nome pela presença do Teu Espírito em nós. Esse Espírito que nos ensina todas as coisas. E nesta hora nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Vem falar através de nós agora, Pai. Fala através da minha vida, usa os meus lábios, Senhor. Ó Deus querido, fala conosco, Pai. Ó Deus, é uma mensagem tão profunda e tão maravilhosa, Senhor. Que, ó Deus, eu te peço que o Senhor me dê graça, Senhor, sabedoria para estar compartilhando com os Teus filhos dessa riqueza, Senhor. E que, ó Deus, cada um saia daqui, Pai, abençoado, fortalecido pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, todo impedimento, toda barreira nas mentes, nos corações, nos corpos, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo cansaço, todo desânimo, toda distração, toda indiferença, toda frieza, vá saindo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ter agora liberdade para falar, para operar, ó Deus, e vidas possam aqui entender, compreender a Tua palavra que será falada aqui, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então o texto aqui, ele começa falando, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude do tempo, aqui quer dizer o tempo certo, a hora certa, o momento certo de Deus fazer, né? Aqui ele está falando, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus, ele veio na hora certa de Deus. Ele não veio fora de um tempo, ele veio no tempo certo, né? O mundo estava em trevas. As religiões antigas estavam se enfraquecendo. As filosofias, as religiões não estavam preenchendo o vazio da alma das pessoas. Jesus veio nesse momento para preencher. Jesus veio nesse momento para saciar a sede espiritual dessa humanidade perdida. E aqui ele fala, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio como homem, como ser humano, né? Algumas pessoas aí não creem nisso, creem que ele veio, era espírito. Não, Jesus veio em carne. Ele nasceu
de uma mulher. Nasceu sob a lei, quer dizer, quando Jesus nasceu, estava agindo, reinando a lei, né? A lei mosaica, a lei judaica estava em vigor. Ele estava sob a lei. E o texto fala mais, para resgatar. O que é resgatar? Resgatar é libertar mediante pagamento de um preço. Resgatar é isso. Vim resgatar, vim pagar o resgate. Quer dizer, é você libertar alguém mediante pagar o preço. Né? Então eu estou resgatando. Jesus veio resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu achei interessante, eu escrevi aqui uma frase: ele não nos comprou para nos manter escravos, mas para nos tornar filhos. É forte, né? O texto que lemos aqui fala: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo. Né? Eu tenho uma outra tradução que da Revista Corrigida, que no lugar de escravo está servo. Então ele diz: já não sois mais servo, escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Isso foi uma coisa que mexeu ali, deu uma sacudida assim, né? É como se assim, você sabe, mas de repente parece que a ficha ela cai de verdade, né? Porque a gente sempre tem uma coisa de se sentir servo. Eu sou serva de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou servo de Deus, eu estou servindo a Deus, né? E a gente sempre se coloca como servo, né? A maior parte das vezes a gente está falando assim: ah, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, né? Estou te servindo e tal. E de repente, na hora que estávamos sendo ministrados sobre essa palavra, o Senhor começou a falar muito fortemente conosco ali, né? Que nós fomos transformados de servo para filho. Não somos mais servos, mas filhos de Deus. Filhos. E ele diz aqui, ele ainda usa essa expressão Abba Pai, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Abba é uma forma, né, de expressão assim, é que nem o baiano fala painho, né? Lá acho que é no espanhol é papa, né? Papá, né? Tem papito, acho que no Itália, sei lá, tem várias maneiras de se falar a expressão papai, né? Papai, paizinho, pai, papai, né? É uma forma carinhosa que expressa intimidade. E eu fiquei meditando nisso, né? Deus é o nosso Pai. E quando nós estávamos lá no seminário, foi nos ensinado assim, foram muitos textos bíblicos que nós lemos, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando estava sendo ministrado lá a palavra, e estava falando, a pastora estava ensinando para a gente que o projeto de Deus, né, o sonho de Deus desde o início da criação era ser pai, era ter uma família. E eu fiquei parada pensando naquilo, né? Fiquei pensando, né? E ela até falou assim, quando Deus criou, né? Quando Deus criou Adão para ser seu filho, para amá-lo, né? Esse era o desejo de Deus, amar o seu filho. E ela pegou até ler o texto, eu nunca tinha reparado isso, Lucas 3:38, que vai falar lá aqueles textos que a gente não tem costume muito de gostar de ler, que é as genealogias,
né, fala lá, Enos, filho de não sei o quê, Sete, filho de não sei quem, aí vai falando, né, as genealogias, e aí em Lucas 3:38 vai falar assim, né, vai pegar a genealogia, pegando de Jesus até chegar a Adão, decrescente, até chegar a Adão, e aí fala, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, e este filho de Adão, Adão, filho de Deus. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Essa era a identidade de Adão antes dele pecar. Antes dele pecar. Filho de Deus. Eu parei e falei assim, meu Deus. Adão, filho de Deus. E aí, quando o diabo viu que Deus criou o homem, o inimigo logo, né, armou um plano para poder destruir a vida do homem. E eu imagino que quando o inimigo tentou destruir a vida do homem, ele devia imaginar que o homem ia receber um juízo semelhante ao dele. Porque qual é o destino de Satanás? Que a Bíblia fala. Lago de fogo e enxofre. Esse é o destino do inimigo, né? No final está lá em Apocalipse. No final vai ser lago de fogo e enxofre. E eu imagino que quando ele se levantou contra o homem para fazer o homem pecar, ele imaginava que esse seria o juízo que ele ia falar assim, eu vou fazer com que o homem vá para o mesmo destino que eu. Eu pequei e esse foi o juízo que eu recebi. Então o homem provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu vou acabar com essa história do homem ser filho de Deus, né? Do homem ser filho de Deus e ter a semelhança de Deus, porque o homem, ele não é como muitas vezes a gente ouviu na escola, não sei se ainda ensinam dessa forma, mas tem professor aqui, né? Antigamente a gente ouvia na escola, né, que o homem era um animal, né? Um animal racional. Mas segundo a Bíblia, o homem não é animal. O homem é um ser criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, para dominar os animais. Que recebeu o poder de Deus para dominar os animais. Não é animal, ele é um ser espiritual. O homem é espírito. O homem não é animal, o homem é espírito. Espírito tem uma alma e habita no corpo. Quantos detalhes, né, que a gente passa às vezes desapercebido na Bíblia e a gente não presta atenção, né? E aí a gente vai engolindo tudo quanto é abobrinha que o pessoal sai ensinando por aí. Então, o inimigo pensou, né, que fosse vir uma sentença semelhante a dele para o homem, mas Deus, ele tinha um plano. Antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano. Porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia muito bem o que o homem iria falhar. Mas é aquela história, né? A gente pergunta assim, poxa, se Deus sabia que o homem ia cair, por que o homem, Deus deu continuidade? Por que Deus criou o homem, então, se ele já sabia, né? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Você já parou para pensar por isso? Eu já parei para pensar, por que então Deus criou o homem se já sabia que ia dar tudo errado? Não é não? Aí é aquela coisa, né? Vamos dizer que você, né, que chegasse alguém para você e falasse assim, e você tivesse querendo muito adotar uma criança, você queria adotar uma criança. Aí alguém chegasse para você, porque você queria ser pai, você queria ser mãe, e aí você quer adotar. A gente aqui na igreja teve, há uns anos atrás, um casal que queria muito adotar uma criança. Eles já tinham tentado de tudo para engravidar, mas não conseguia engravidar. Então ela entrou na fila, né? Tem um negócio assim, entra numa fila para poder conseguir adotar. E ficou lá uns 2, 3 anos lá esperando para poder conseguir adotar uma criança. Tanta criança, né?
tanta criança no orfanato precisando de adoção e ainda tem que ficar esperando em fila. É um negócio assim estranho. Mas acontecia isso. Eles queriam muito, muito, muito ser pai, ser mãe. E aí, né, seria mais ou menos isso. Você quer muito, muito adotar uma criança porque você quer ser pai, você quer ser mãe. Aí chega alguém para você e fala assim, cara, não entra nessa encrenca não, não entra nessa fria não. Fala assim, olha, vai crescer, vai te dar dor de cabeça, vai aprontar, talvez você nem sabe se vai te aceitar como pai e mãe, talvez nem te aceite como pai e mãe direito, não reconheça teu sacrifício. E aí você pega e fala para aquela pessoa, mas eu sei, mas eu quero mesmo assim. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que um pai e uma mãe sofrem, né? Porque tem algum pai e mãe aí que nunca sofreu? Tem? Não. Você tá na frente de todos que já sofreu. Não, você não. Não. Todos os pais e mães, todos os pais e mães que estão aqui já sofreu com o filho, né? A gente sofre quando eles ficam doentes, a gente sofre, né, quando eles estão naquelas fases de transição, com as incertezas da vida, enfim, a gente sofre, mas a gente ama amá-los. A gente vê como é bênção ter filhos, os filhos são herança de Deus, é um presente de Deus, né? Tá lá o Paulo lá, que não larga da Heleninha, né? É um chamego só, né? Vê a segunda menina, é o bendito fruto entre as mulheres. Tá ali feliz da vida com a sua filhinha. E essa é a sensação de Deus. Ele sabia que ia dar dor de cabeça. Ele sabia que ia dar trabalho. Ele sabia que ia sofrer, o coração dele ia sofrer. Mas ele queria ser pai. Ele queria ter um filho para amar. Isso mexeu muito comigo. Deus queria filhos e filhas. Deus queria filhos e filhas para amar. Isso é muito especial. É muito especial. Então, quando o inimigo fez o homem pecar, ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara porque lá em Gênesis 3,15, tá, né, tudo registrado lá no início de Gênesis, a criação do homem, Gênesis 3,15 fala que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Iria pisar a cabeça da serpente. Aí ele falou assim, não é possível. Não é possível. Ele vai ter uma chance. Né? Ele vai ter uma chance. E tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Por quê? Porque tinha no DNA dele. Tem lá. Né? O Senhor deu uma promessa. O descendente da mulher, Gênesis 3,15, está falando aqui, é uma profecia, falando a respeito do Messias que viria por vir, que queria vir, e ele venceria, ele seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus. Então viria o descendente da mulher que ia resgatar essa identidade de filho novamente. Quando a gente vai lá para João, capítulo 1, bota aí para mim, que aí vocês vão mais rápido que eu aqui. João, capítulo 1, verso 12. Será que eu vou mais rápido? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todas as pessoas que estão no mundo por causa do pecado, elas são criaturas. Elas perderam, por causa do pecado, perderam a identidade de filho. Mas a palavra daqui que nós lemos aqui, diz que todos aqueles que receberam, todos quanto receberam,
Receberam a quem? A Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê em Cristo, que o recebe em seu coração, recebe novamente a identidade de filho. Aquela identidade que Adão tinha lá no começo, quando Deus vinha no jardim, na viração do dia, o Senhor vinha passear no jardim para conversar com Adão, o seu filho. A identidade de filho nos é resgatada de novo, nos é outorgada de novo, nós passamos a ser filhos novamente. Glória a Deus. E aí o inimigo fala assim, não é possível. Quer dizer, agora eu pensava que o homem ia para o lago de fogo e enxofre junto comigo, não vai. E agora, para piorar a situação, o homem foi resgatado, volta a ser, porque o diabo, ele perdeu, né? O diabo, ele, quando Lúcifer, né? Ele habitava próximo a Deus, né? O pessoal fala, as pessoas, os estudiosos falam, né? Que era a luz de Deus, né? Trazia a luz à vida de Lúcifer. Na medida quando ele foi expulso do céu, ele perdeu essa luz e virou treva. E para ele não teve perdão. Aí você pode perguntar, por que não teve perdão para o diabo? Por que não teve perdão? Porque o diabo, diferente de nós, ele conhecia Deus na íntegra. Nós não conhecemos Deus na íntegra. A gente conhece parte, né, daquilo que foi revelado na palavra. Mas Satanás não. Satanás habitou com Deus. Satanás viu Deus. Ele conhecia Deus na íntegra. Bondade, misericórdia, amor, tudo na íntegra. Ele conhecia. Então, o que ele fez, né, a rebelião dele, a desobediência dele, o orgulho dele, a soberba dele, a concupiscência dele, tudo foi assim, prontamente, assim, de se rebelar contra Deus mesmo sabendo quem Deus era na íntegra. Não houve perdão para ele. E também na Bíblia não mostra em nenhum momento ele ter se arrependido, né? Em nenhum momento. E então falhou o plano dele de conseguir separar para sempre o homem de Deus, né? Dessa filiação, porque Deus tinha um plano, Jesus era o plano perfeito de Deus. E essa autoridade, né, que Jesus teve para desfazer as obras do diabo, Deus delegou também à igreja. Aí o inimigo ficou passado, né? Fala assim, já não bastava o Filho de Deus, agora todo filho de Deus também vai ter autoridade sobre mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O diabo pensou, né? O que eu posso fazer? Destruir esse conceito de paternidade. É isso que eu vou fazer. Eu vou vou fazê-los órfãos espirituais. Eu vou afastá-los de Deus. Eu vou tentar afastá-los dessa visão de paternidade. Eles não verem Deus como Pai. Eles olharem para Deus e ver só Deus como o Todo-Poderoso que está lá no céu, num trono, num sublime trono a quilômetros de distância deles. E aí o que o diabo fez? Desde o início o diabo tem atacado o projeto principal de Deus, que é a família. E ele não ataca, ele ataca, né? Ele ataca a figura paterna. A figura paterna é um alvo constante de Satanás. Por quê?
Deus, quando criou o homem e a mulher, quando criou a família, o objetivo de Deus era que esse entrosamento da família, essa convivência de pais, filhos, né, pudesse fazer com que os filhos, né, eles tivessem a visão do Deus Pai. Né? Então, o que acontece? Quando ele começa a distorcer o relacionamento dentro da família, começa a não ser adequado, distorcido, e a figura paterna também distorcida, o nosso relacionamento com Deus também é afetado. Porque nós olhamos para Deus não como aquele pai, né? Você imagina um filho, uma filha que foi estrupada pelo pai. Difícil dela conseguir olhar para Deus como pai. Porque a figura que ela tem do pai é a pior possível. Então ela prefere o relacionamento dela entre ela e Deus, entre Deus ser de serva. Não, eu sou serva de Deus. Eu sou serva de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus poderoso, grande, tremendo, Criador de todas as coisas, e eu sou a serva do Senhor. Mas quando fala de pai, tem aquele bloqueio. E aí que o diabo entra. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor e Deus conhece Deus somente no intelecto, mas não conhece Deus na intimidade de pai. Por quê? Porque essa figura do pai foi distorcida. Esse assunto é um assunto profundo e um assunto assim que não dá para se ministrar tudo num dia só, não. Não dá. Eu estava lendo um livro falando sobre esse assunto da paternidade. Ele estava falando assim que das coisas que o inimigo tem feito no decorrer dos anos, o ataque, a gente vai lendo, a gente vai compreendendo, encaixando as peças do quebra-cabeça. Né? O diabo foi e levantou as guerras. Quem é que vai para as guerras? Os homens. Aí as famílias ficam sem os pais. Aí o diabo começou a botar mulher e marido um contra o outro. Aí vem os divórcios. No divórcio, quem é que sai de casa? Na maioria das vezes, o pai. E os filhos ficam com quem? Com a mãe. Aí a ausência do pai. Você consegue perceber a estratégia satânica de tirar o pai de cena? Mas o propósito maior é atingir o relacionamento do ser humano com Deus Pai. De não ter essa visão de Deus como Pai. E o projeto principal de Deus quando criou o homem foi que Deus fosse o nosso Pai. E Jesus, quando veio à Terra, você percebeu o discurso de Jesus, ensinamentos de Jesus. Jesus falava de Deus como? Pai, o meu Pai, o meu Pai. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse, Senhor, nos ensina a orar. Como é que ele ensinou os discípulos a orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, que está no alto e sublime trono. Não. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Quando você vê, deixa eu ver aqui, ir lá para Mateus, acho que é Mateus 6. Gente, como é profundo isso. Mateus 6, quando ele vai falar lá, né, no início, que ele estava falando, se eu não me engano, era para os fariseus, aquele pessoal que era hipócrita, né? Ele fala assim, quando, pois, deres esmola, verso 2, não toque trombeta diante de ti. Aí ele vai e fala aquele monte de coisa, aí ele no verso 4, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai,
que vem em secreto te recompensará. Depois ele chega lá, quando jejuares, no verso 16, não vos mostreis contristados, papapá, papapá, e no verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai. Depois ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida, não andeis ansiosos por coisa alguma, lá no verso 25. Aí quando chega no verso 32, ele diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Jesus apresenta Deus, não como Isaías viu lá, né? Isaías 6, a gente vai ver lá assim, eu vi o Senhor assentado no sublime trono, né? Essa era a visão de Isaías lá no início do seu chamado. Deus assentado num sublime trono. Mas Jesus, quando vem, ele apresenta Deus como Pai, o Pai Celestial. E sabe que foi esse o maior motivo que fez com que os fariseus e aqueles escribas, aqueles religiosos da época, se levantassem contra Jesus com fúria? Eles não ficavam enfurecidos com Jesus quando ele chegava na sinagoga para ensinar, para poder trazer os ensinamentos da palavra. Não, isso daí não incomodava eles. Mas quer ver um negócio que mexia com aqueles homens religiosos? Era quando Jesus falava que ele era filho de Deus. Aí aquilo fazia o diabo estremecer. O diabo queria parar, calar Jesus de tudo quanto é forma. E tem um texto que até mostra isso. Não sei se eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Eu achei interessante. Acho que é João 10:36. Abre aí para mim o 10:36. João 10:36 vai mostrar Jesus falando, ó. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, ele falando para os religiosos, tu blasfemas, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Né? Vocês falam que eu estou blasfemando porque eu estou falando que sou filho de Deus? Os fariseus pegaram e falaram lá com Jesus, se levantaram contra Jesus porque ele se chamava filho de Deus. Filho de Deus. Isso é algo que o diabo odeia. O diabo não quer que você viva essa identidade. Essa é a sua verdadeira identidade. Você não é servo, você é filho. E você serve a Deus porque você é filho. Você trabalha para Deus não é porque você é um servo, um escravo, é porque você é filho, você ama. Essa deve ser o conceito. Essa deve ser a razão pelo que você serve ao Senhor. Não é porque você é um escravo, é porque você é filho. Filho de Deus. E aí veio, né? O pastor falou aqui na quinta-feira, foi algo que nós ouvimos, que eu falei com ele durante a semana. Nossa, esse texto do filho pródigo mexeu muito comigo quando a pastora estava ministrando lá, falando sobre, né? Aquela história muito conhecida nossa e que normalmente a gente ouve muito falar do filho que saiu, né? O filho que foi embora. Só que quando o filho que foi embora, o filho pródigo, quando tem um momento que todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo, né? Não precisa eu contar não, né? Então, para eu poder andar mais rápido. Então, tem uma hora lá que o filho pródigo tá cuidando dos porcos. Todo mundo lembra dessa parte, né? Tá cuidando dos porcos, aí ele tem vontade de comer o quê? As alfarrobas, né? A comida que dava para os porcos, ele estava com vontade de comer. Ele tinha tudo na casa do pai, pegou a parte da herança dele, gastou, né? Com a vida mundana lá, e aí ficou sem nada. Aí no final da vida dele lá, ele estava lá cuidando dos porcos e nem comida ele tinha para comer. Aí ele caiu em si. Cara, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo. Lá na casa do meu pai, na casa do meu pai.
Os empregados comem bem. Eu pequei. Eu pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai. Eu vou voltar. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas eu vou voltar e vou falar com meu pai. Olha, me considera como um dos seus trabalhadores. Eu vou falar isso para ele. Porque os trabalhadores da casa do meu pai têm comida para comer. Então, vai ficar, pelo menos eu não vou passar mais fome. E aí o texto fala que ele volta para a casa do pai. E quando ele está no caminho, que ele está chegando na casa, o pai avista de longe o filho. O que o pai faz? O pai corre ao encontro do filho. E quando ele se encontra com o filho, ele dá um abraço no filho e o filho começa a contar o discurso que ele preparou lá, né? Lembra? Ele preparou. Quando eu chegar lá, eu vou falar para o meu pai o quê? Pai, não sou merecedor, pequei contra o Senhor e tal, né? Não sou digno de ser chamado teu filho e eu me considera como um dos seus escravos, seus trabalhadores. E aí ele começa o discurso dele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado. Aí o pai interrompe ele: meu filho está vivo, tragam o anel, tragam a capa, tragam a sandália, tragam de volta o meu filho que estava morto. O meu filho que estava morto reviveu. Reviveu. Ele não deixa nem o filho terminar de falar. É a figura do pai. Ele restaura. É linda essa história, né? Ele restaura a identidade de filho. E prepara, né, um banquete, né? Matem o bezerro cevado lá, o bezerro gordo. Porque o meu filho que estava morto reviveu. Vamos festejar. E tem uma festança lá, a fazenda, os trabalhadores, todo mundo preparando lá, matou o bezerro e tal. A gente estava conversando até, vindo no carro aqui, a gente conversando, que meu pai trabalhou em matadouro, né? Meu pai já matou porco, já matou boi, já matou... A mãe estava contando no carro quando a gente estava vindo para cá. Então eles fizeram aquela festa. Na hora da festa, todo mundo aqui já sabe o que aconteceu. Chegou o outro filho. Chegou o outro filho. E aí, o que foi? O pessoal que estava na quinta-feira já sabe, né? Mas quem não estava, a maior parte não estava, né? Quem estava na quinta? Só a Rosana. Pois é, então vocês ficam caladinhos. Deixa os outros pensar, né? Então, o filho mais velho, né? O que ficou em casa, viu aquela festança. Aí ele chegou, ele perguntou para quem? Perguntou para o servo o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o servo pegou e respondeu para ele: teu irmão voltou e teu pai está numa alegria só, mandou matar o bezerro gordo lá e está fazendo a maior festa, porque ele estava morto e reviveu, né? Então ele está celebrando. Aí o filho vai lá no pai e ele fala com o pai: eu estou aqui te servindo esses anos todos e você nunca matou um bezerro, um cabrito para eu comer com meus amigos. Nenhum bezerrinho. E aí veio agora... Ele não foi o pai que foi ele, porque ele nem quis falar com o pai. Ah, é verdade. Bom detalhe. O pai viu, provavelmente... A gente tem que tentar usar a imaginação aqui para tentar imaginar a cena, né? Ele deve ter ficado tão revoltado quando o empregado falou, né, para ele: seu pai está fazendo... Não é possível. Ele deve ter ficado lá assim... É o fim da picada. Como é que esse camarada que não presta, gastou tudo, não foi um filho digno como eu estou aqui me gastando e tal, como é que pode?
Isso é um absurdo. E aí o pai tá lá na festa, de repente, opa, fulaninho chegou, o filho chegou, vou lá chamar ele para ele vir participar da festa. Ele estava lá no curral, lá cuidando dos bois, sei lá, talvez estava trabalhando lá pro pai. Aí ele veio, aí assim, poxa, você percebe que no texto ele não chama o pai de pai. O filho mais velho, quando ele vai falar, questionar, ele é diferente do outro. O outro chegou assim, pai. O outro chegou para o pai e falou assim, te servi durante tanto tempo. Ele demonstra não ter nenhuma intimidade, afeto, você não vê afeto. Você não vê ali aquele tom de relacionamento, de intimidade do pai com o filho, do filho com o pai. É um relacionamento frio, é uma coisa fria. E é o que a gente vê muito aí. A intenção do diabo é essa. É que os pais não tenham um relacionamento desse de intimidade, de amor, de afeto com os seus filhos. Por quê? Porque assim ele consegue atingir o relacionamento seu com Deus Pai. Porque aí você também não gosta assim, não. O meu pai não me ouve, você acha que Deus vai me ouvir? É a primeira coisa, o pai castiga, né? Tem pais que usam de autoridade abusiva, surram, não tem, né? Às vezes fala coisas que destrói a vida do filho, né? Destrói a vida do filho. E aí o filho fica com aquela marca, com aquele trauma das coisas que ouviu do pai, né? E aí ele pega e acha talvez que... E acaba, às vezes, inconscientemente, ele acaba fazendo essa comparação entre Deus. Ele acaba o relacionamento dele, inconscientemente, às vezes, sem perceber, acaba acontecendo isso. O relacionamento dele com Deus é um relacionamento distante, é um relacionamento frio, porque ele não sabe o que é um relacionamento de pai verdadeiro. Então você consegue entender a astúcia de Satanás, a estratégia de Satanás? E nisso tudo, a gente começa a parar e pensar quão grande é a nossa responsabilidade como pai, como mãe, né? Aquilo que a gente passa, o amor, o cuidado que a gente deve ter com os nossos filhos na educação, no trato, porque isso vai atingir o relacionamento deles com Deus. Isso me fez parar e pensar. Falei, meu Deus, como é sério isso? Como é sério? Orfandade espiritual. É alguém que tem Deus no intelecto, mas não no coração. Quando não se tem a convicção de que Deus é Pai, a pessoa torna-se servo no sentido de escravo e se torna apenas um religioso. É apenas uma pessoa religiosa, frequentador de igreja, mas não tem relacionamento com o Pai. Não tem relacionamento. Então o que precisa ser feito? Precisa ser trabalhada aí uma cura, uma restauração, para que seja novamente restaurada essa identidade de filho de Deus. Filho. E como é bom quando você, sabe, eu comecei a parar para pensar assim, Deus é meu pai. Eu louvo a Deus porque, assim, o pastor contou a experiência que ele teve com relação ao pai dele, né? Que foi um pai ausente, que foi um pai que não deu, assim, muita assistência na parte, assim, de dar aquele contato, né, com os filhos. A minha experiência com meu pai já foi bem diferente. O meu pai foi um pai presente. Meu pai não foi perfeito. Meu pai teve, sim, áreas da vida dele que precisaram ser trabalhadas por Deus. Meu pai falou algumas coisas para mim quando eu era criança que me machucaram muito e criaram problemas sérios dentro de mim.
Mas passou-se os anos, meu pai conheceu melhor a palavra de Deus, e um dia meu pai ligou para mim e me pediu perdão pelas coisas que ele havia falado para mim. Nós choramos no telefone e foi um tempo de cura. Foi uma coisa muito especial. E dali em diante meu pai foi sendo trabalhado por Deus. Trabalhado por Deus e aquele homem rude, né, assim, mais durão, né, se tornou uma pessoa tão carinhosa e que toda hora ele me falava: minha filha, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Isso fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença para mim. E se eu tenho hoje um relacionamento assim com Deus, Pai, eu agradeço muito porque eu tenho algumas recordações muito boas do meu pai. Eu me lembro do meu pai na praia, o meu pai me segurando e me ensinando a nadar, me ensinando a boiar. Eu me lembro do meu pai me ensinando a desenhar. Eu me lembro do meu pai me ensinando a fazer os cartazes. Quem trabalhou comigo na União Feminina sabe que eu gosto de desenho, de fazer cartaz. Eu fiz muita coisa aqui na igreja na área de cartaz, de cenário. Eu já fiz cenários aqui. Aquele cenário que você viu uma vez aqui, que colocou aqui de muralha, que é uma muralha toda parecendo uma muralha de Jerusalém, fui eu que fiz. Eu que pintei, desenhei. Tem um outro pano aqui que a gente bota aqui, que é todo preto, que parece a cidade de Belém desenhada em branco. Também fui eu que fiz. Sabe com quem que eu aprendi essas coisas? O meu pai. Meu pai me ensinou a desenhar. Meu pai me ensinou a pintar. Se eu pintasse fora... Se eu começasse a pintar e desse um risquinho fora, eu falei assim: não pode. Tem que pintar dentro, não pode pintar fora. E aí ele foi moldando. Eu não sabia fazer o desenho das letras no cartaz. Meu pai tinha só a 2ª série. Mas meu pai tinha uma habilidade para desenhar. Ele sabia fazer caricatura. Tudo isso meu pai me ensinou. Eu tenho boas recordações. Me lembro do meu pai segurando a minha mão e me levando para a escola. Todos os dias ele me levava para a escola antes dele ir para o trabalho. Ele me levava e eu me sentia tão segura. Eu nunca vou esquecer. O meu pai me seguia, a gente ia a pé, morava numa ladeira. A minha vida toda eu não tive carro não, gente. Durante muitos anos da minha vida foi sem carro. Eu descia, morava num morro, lá na ladeira, lá no topo, né, mãe? A gente morava lá em cima, aí descia aquele morro todo, andava pra caramba até chegar à escola, e meu pai lá. Ele que me levava. Me lembro dos fins de semana que a gente ia pra pescaria. Meu pai me ensinou a comer peixe e a gostar de peixe. Foi com ele que eu aprendi a comer peixe, comer siri, caranguejo, camarão. Aprendi muitas coisas com meu pai. Mas nem todo mundo. Talvez se eu fosse perguntar aqui qual é a recordação que você tem do seu pai, talvez você não tenha boas recordações. Mas eu quero dizer para você que você tem um Pai celestial, que te amou com um amor imensurável. Eu acho que quando você cantar esses louvores, você vai cantar com uma mentalidade diferente. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus veio para nos tornar filhos de Deus novamente. Filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por isso que Jesus tem um versículo que eu não lembro agora onde está, mas quando Jesus ressuscita, se eu não me engano, ele fala com Maria Madalena, ele fala: vai lá avisar os meus
Ele não fala discípulos, ele fala irmãos. Vai lá avisar os meus irmãos. Aí tudo começa a fazer sentido, gente. Olha o que uma revelação traz. Tudo começa a fazer sentido. Vai lá e fala com os meus irmãos. Já não mais chamo vocês de servos, mas de amigos. Porque irmão é amigo. Essa é a visão de Deus, Pai. Esse é o relacionamento que o Pai tem. E olha, agora eu vou entrar agora aqui eu fiquei maravilhada. O projeto de Deus no início era ser pai. Pai. Esse era o projeto inicial no Éden. Criar um homem para ele ser pai. Ser pai. E você sabe qual é o projeto final de Deus para o fim dos tempos? Segura essa aí. Segura essa que é forte. Cadê aqui? Apocalipse 21, 7. O vencedor. Aqui o Senhor está falando novo céu e nova terra. João contemplou, viu novo céu, nova terra. Já a terra antiga foi, tudo mudou, tudo novo. Aí ele fala no 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será no fim dos tempos. Quando for novo céu, nova terra, qual é o projeto de Deus para nós? Ser o nosso Pai, sermos filhos dele. Você nunca será órfão. Nunca. A intenção de Satanás era que você fosse um órfão espiritual. Essa era a intenção, atacando seu pai, a sua mãe, usando eles para te afastar de Deus. Mas o Senhor nunca desistiu de você. O Senhor continua sendo seu pai, te amando como filho, como filha. E eu estava ouvindo lá um ensinamento que eu achei tremendo, porque nada na Bíblia, nada que Deus criou é assim, está lá por acaso. O pai tem a função de ser um representante de Deus na terra. E a mãe, ela figura como a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi o texto que nós lemos em Gálatas, fala que o Espírito Santo, ele veio, quando Cristo veio, quando nós cremos, o Senhor enviou o Espírito de Cristo, o Espírito do seu Filho, para habitar em nós. O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita no nosso espírito. E é o Espírito Santo, o nosso espírito, a nossa parte do nosso espírito é que conecta com Deus. É o Espírito Santo que nos conecta com Deus. O Espírito Santo habita. Lembra lá daquele texto que diz, acho que é Romanos 8, em Romanos 8 que está isso, que fala lá que o Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Isso. O Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo é que nos conecta com Deus. A função da mãe na família é integrar a família, não é isso? A mãe que tem aquela coisa assim, quando o negócio está meio esquisito, a mãe chega lá e fala assim, não, vai dar tudo certo, meu filho, fica calma aí, eu vou lá conversar com seu pai. Não é isso aí que a gente faz? Eu vou conversar com seu pai, a coisa vai ficar, né? Vai ficar tudo bem. O filho apronta o negócio lá. Peraí, não. Porque eu vou assim, calma. Aí vai lá e fala com o pai, né? Fala assim, calma, filho. Eu vou conversar com o fulaninho. Vai ficar tudo bem. A mãe tem essa coisa de, agregar, de resolver problema, de conectar a família novamente. A pessoa do Espírito Santo é isso aí, ó. O Espírito Santo, ele está em nós para o quê? Para nos ajudar a manter essa conexão com o Senhor. Por isso você não pode ignorar essa presença. Você não pode ignorar essa presença, porque a presença do Espírito Santo em você é um presente de Deus, do Deus Pai, para manter você ligadinho com Ele.
Gente, é tremendo isso, né? É tremendo. Glória a Deus. Ele nos amou desde o início. Desde o início. As características de um pai é a autoridade, né? A primeira coisa que a gente vê na figura de um pai é a autoridade do pai, né? Mas a gente às vezes olha para o pai com autoridade, a gente começa a pensar só naquele pai que manda, desmanda, vai para lá, não pode. Mas a autoridade de Deus, Pai, ela é protetiva. É uma autoridade que quando ele diz não, é para te proteger, não é para te punir. Quando Deus fala lá nos 10 mandamentos, ele fala assim, não matarás. Deus não está preocupado com quem morreu, com quem vai morrer. Deus está preocupado com quem vai matar. Sabe por quê? Porque quando ele fala assim, não matarás, é porque se você matar alguém, você vai atrair para você espíritos, demônios, que vão atormentar a tua vida e vão destruir a sua vida e a sua geração. Porque a palavra de Deus lá nos 10 mandamentos fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, quando o Senhor fala não matarás, ele está usando de uma autoridade protetiva. É para te proteger, para você não ficar debaixo de maldição. Debaixo de uma maldição e a sua descendência também não sofrer com isso. Precisamos estudar a palavra, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre a grandeza desse Deus Pai. Desse amor de Deus. Desse amor protetor do Pai. A outra característica de Deus é a provisão, né? O Deus que provê as nossas necessidades, né? Outra característica do Pai é a atenção. Deus nunca fala assim, você vai lá falar com o Pai, com Deus, e aí vai assim, ó, agora não, que eu tô aqui, a fila tá grande, entra na fila aí, entendeu? Porque eu tenho muito filho, você deve ser o milionésimo, não sei das quantas, então sinto muito, mas eu agora não tenho tempo para te ouvir, não. Eu tenho que ouvir aqui, ó, tem outros casos aqui mais graves que o seu. Deus não faz isso, né, gente? Deus não faz isso. Por isso que de vez em quando eu estou aqui na igreja, eu falo assim, né? Você já parou para pensar que entre milhões e bilhões de pessoas, Deus te vê? Você lembra de Agar? Aquela palavra, aquele texto de Agar, de vez em quando vem assim na minha mente. Agar era uma serva egípcia. Ela foi expulsa lá, né? Ela a Sara pegou e falou que ela tinha que ir embora. Tudo era, né? Propósito, a coisa começou errado, não ia dar certo, né? Uma coisa que começa errado, fora do propósito de Deus. Mas o texto diz que ela, lá no deserto, o garoto chorando lá, e ela sem água para poder dar para Ismael, ela está em desespero. Aí o texto fala assim, que ela diz, né? Chega uma hora que o anjo chega lá para ela, né? Não me lembro assim certinho das palavras do texto, mas chega lá, tem uma fonte lá, aparece água para o menino beber. E ela chama aquele lugar, né? O Deus que me vê. O Deus que me vê. E aquilo, sabe, uma vez eu estava lendo esse texto, e isso mexeu comigo, né? No meio de milhões e milhões de pessoas que existem na face da terra, Deus viu Agar.
Deus viu Ismael chorando ali, naquele deserto. No meio de todo esse universo, que é enorme. A Terra, o globo terrestre, diante do universo, é uma poeirinha, gente. Não pensa que a Terra é a Terra. Tem planeta que é muito maior do que a Terra. O universo, o número de planetas, de estrelas que existe no mundo, era para Deus nem te ver. Você e eu seríamos assim uma poeirinha. Mas a palavra diz assim: eu te conheço pelo teu nome, tu és meu. Você é minha filha, meu filho, muito amado. Ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, que peleja por aqueles que nele esperam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu Deus, tudo começa a fazer tanto sentido. Tudo começa a ter tanta beleza quando a gente olha para Deus de outra forma, não como Deus Todo-Poderoso, mas como o Pai que nos ama. Nos ama. Ele nos amou. Ele nos amou de maneira tão radical que ele enviou o Filho, o único filho que ele tinha, para morrer. Para morrer, para que ele pudesse ter muitos filhos e filhas. Ele não se contentou em ter um filho perfeito. Ele pegou e deu o filho dele para que ele pudesse ter muitos filhos e filhas. Porque a vontade de Deus é ter uma grande família, muitos filhos e muitas filhas. Isso está escrito na palavra. Não deu tempo de anotar todos os versículos, porque é muito versículo, gente. É muito versículo falando sobre Deus Pai. Tem até um versículo, não sei se eu anotei aqui, para eu fechar, porque é muito gostoso falar sobre isso, sabe? Eu não sei se eu anotei o de Jeremias. Acho que eu não anotei. Esse versículo é muito, muito profundo, que fala de Efraim. Ele falando assim... Puxa, eu não anotei esse. Que ele declara o amor de pai para a tribo de Efraim. A tribo de Efraim foi a que mais deu dor de cabeça. Mais aprontou. Ele chama de filho amado, das delícias dele. Eu fico assim, sabe? Tudo isso está escrito na palavra para que a gente entenda o amor de Deus. Porque se a gente entender o amor de Deus, a nossa fé, quando a gente se sente muito inferiorizado, muito, eu sou um miserável servo de Deus, eu sou... Aí você não consegue nem colocar a sua fé direito em ação para você receber alguma coisa do Pai. Quando você precisava de alguma coisa, se você tem um relacionamento abençoado com seu pai, você chega para o pai e você não tem dificuldade para pedir alguma coisa. Pai, você pode comprar isso assim, assim para mim? Se ele puder comprar, meus filhos era assim. Eles chegavam para mim e me pediam as coisas. Se eu tivesse dinheiro, eu falava, posso, não tenho. Mas eles tinham liberdade, né? Tem liberdade. Filho tem liberdade. Filho tem liberdade para conversar com o pai. O filho tem que ter liberdade para conversar com o pai. Por isso que o diabo tentou distorcer isso. Por isso que o diabo tentou
né, destruir a família, porque ele distorcendo isso, ele atingindo o relacionamento dos filhos com o pai, ele atinge o relacionamento com Deus Pai. Então, assim, aí eu posso falar que, assim, se eu pedir uma coisa para o meu pai, minha filha, se eu pedir alguma coisa para o meu pai, eu recebo um não logo na cara. Né? A distorção. O relacionamento atingido. Aí tem dificuldade para pedir as coisas a Deus. Tem dificuldade de esperar que Deus vá... será que Deus quer me abençoar? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Mas por que pensar assim? Porque talvez lá no seu relacionamento com os seus pais, você se sentiu assim. Não se importam. Não se importam com o que eu sinto, não se importam com o que eu preciso, não tem tempo para me ouvir, né? Pai, eu queria conversar com você, agora não tem tempo. Não tenho tempo, não posso. Não dá. Não tem dinheiro, não posso te ajudar. Você é isso, você é aquilo. Você é um burro que não vai dar para nada. Você não presta. Às vezes é isso que você ouve do seu pai. Só que o seu Pai Celestial não é o seu Pai natural. O seu Pai Celestial, ele é perfeito em amor, em misericórdia, em graça, ele é tudo que você sonhou. Tudo que você sonhou que o seu Pai natural não foi, o seu Pai Celestial pode ser para você. Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me, não é esse não. Bota aí. Não é Efraim isso. Meu precioso filho, filho das minhas delícias. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Quer dizer, ele está falando aqui de um filho, Efraim, Deus, que está sempre aquele filho que está aprontando, mas Deus está sempre querendo exercer a misericórdia. A visão que a gente tem de pai é sempre, não é que Deus é um pai que corrige, sim, mas é um pai presente, um pai que ama, um pai que exerce misericórdia contínua sobre nós. Diferente, às vezes, do natural, né? Às vezes o natural não tem tanta misericórdia, não, né? Não tem tanta misericórdia. Às vezes os nossos pais não são cheios de misericórdia. Pisou na bola, pá! Né? A correção logo dá um grito, logo dá um... Chega pra lá e você... Você sai de fininho. Mas o Pai Celestial é diferente. O Pai chama, o Pai conversa, o Pai te ouve. O Pai Celestial está pronto para nos ouvir sempre. Sempre. Então, grave sempre isso. O projeto de Deus no início do Éden era ser pai de muitos filhos, começando com Adão. Adão e Eva. Outra coisa que eu aprendi é que o nome Adão significa humanidade. Quando a palavra de Deus fala Adão, está falando de humanidade. E não do homem especificamente, mas Adão é Adam em hebraico, que quer dizer humanidade. Eu fiquei impactada com isso também. Isso é uma outra história que depois eu vou que eu tenho depois para compartilhar com vocês, porque olha, Deus não faz acepção de pessoas, né? A gente vê aí falando um pouco das mulheres. Foi outra coisa que me impactou muito lá quando ela falou sobre isso. Somos parte do mesmo protótipo. Deus tirou de Adão a costela. Nós, o homem e a mulher, têm funções diferentes, mas aos olhos de Deus nós somos filhos. Somos iguais. Apenas a gente, tem formato diferente, mas Deus nos olha como iguais. Ama da mesma forma, são filhos iguais.
diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.